mora no seu coração? Quem é que mora no seu coração? Quem é que mora no seu coração? Onde está o seu tesouro? Ali estará o seu coração. A sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. Enquanto vale um abraço apertado, carinho e muita atenção. Nessa vida cheia de corre-corre, quem é que para lhe dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Quem é que para lhe dar a mão? Se sua vida anda sem direção, você só para dar a mão se alguém mora no seu coração. O coração é aquele que ajuda, deve estar o amor de Jesus. Pois se Cristo não fizer morada, de nada vale estender sua mão. Ali está o seu coração. A sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. Enquanto vai um abraço apertado, carinho e muita atenção. Nessa vida cheia de corre-corre, quem é que para lhe dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Encontrava em pensamento
Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. É uma alegria estarmos reunidos novamente para refletirmos na palavra do nosso Deus. Após um período de férias pastoral, nós estamos agora de volta para estes nossos momentos devocionais, às quartas-feiras, refletindo sobre o livro dos Salmos neste ano. E, eventualmente, hoje, minha esposa não está presente aqui nesse momento devocional, então nós não iremos coletar os pedidos de oração para orarmos aqui no momento da devoção. Caso alguém queira colocar seu pedido de oração, o salmo de hoje é o salmo de número 1. Então vamos à leitura deste salmo que encontramos assim registrado. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem. Só uma pausa para acalmarmos aí a nossa cachorrinha, que hoje está participando aqui, só um momentinho. Desculpem a interrupção, nós vamos iniciar novamente a leitura do Salmo de número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, este é o primeiro salmo do livro de Salmos. Nós sabemos que toda a palavra do Senhor ela é importante para nós e nós também temos alguns textos que são queridos para nós. E particularmente para mim, este salmo, salmo de número 1, é um dos salmos que eu mais gosto. Não sei explicar o porquê. Simplesmente o meu coração ele sempre fica leve e alegre quando eu ouço, quando eu leio, quando eu reflito neste salmo. E com muita alegria hoje podemos conversar sobre este salmo de número 1. E este salmo ele nos mostra coisas muito importantes, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Provavelmente muitos de vocês que nos acompanham ouviram notícias de igrejas sendo depredadas, igrejas sendo vandalizadas. Houve uma igreja em Curitiba, uma igreja católica, e nós também ficamos sabendo de uma igreja da nossa IELB vandalizada na cidade de Imbituva, também no Paraná. Infelizmente isso é muito triste, nos traz muito peso no coração quando nós vemos qualquer patrimônio sendo vandalizado, principalmente uma entidade sagrada, uma entidade cristã que anuncia a palavra do Senhor, independente da sua denominação religiosa. Uma igreja sendo vandalizada nos traz muita preocupação. Mas esse salmo ele nos aponta o seguinte no primeiro versículo, que é o versículo que eu vou me basear mais na nossa reflexão de hoje. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. No meu estudo desse texto para esse momento devocional,
encontrei a seguinte fala, o seguinte escrito de Lutero, falando deste salmo. O salmo não somente repreende os ímpios e pecadores, pois todo homem fora de Cristo é ímpio e pecador, mas acima de tudo, aqueles que pecam duplamente, pois sendo eles ímpios, não o reconhecem. Além disso, preparam um conselho no qual andam e disfarçam a impiedade, pois ele, o Salmo, não disse: bem-aventurada ou feliz a pessoa que não anda como ímpio, ou não se apresenta como pecador, mas que não anda no conselho dos ímpios e no caminho dos pecadores, dado que para eles não basta serem ímpios, mas também querem ser justos e santos, acrescentando à impiedade a aparência de piedade. Lutero, então, o reformador da igreja, ele explica, ele fala que todas as pessoas fora de Cristo são ímpias, são pecadoras. Aliás, todas as pessoas são pecadores. Nós somos pecadores. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. E o Salmo não diz: feliz é aquele que não é ímpio, que não é pecador. Mas ele diz: feliz aquele que não se deixa levar pelos conselhos dos maus, pelo que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus, ou ainda dos que não se juntam com o que zombam de tudo que é sagrado. Nós somos pecadores, pecamos por pensamentos, palavras e ações, mas quando nós temos a fé em Cristo em nosso coração, quando nós cremos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que a sua morte na cruz perdoou todos os meus pecados, nós ao mesmo tempo somos ainda pecadores, mas justificados. Nós somos salvos, perdoados por Cristo. Por isso que o salmista ele diz: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, no caminho mau, junto com aqueles que zombam de Deus. E é aqui que eu quero trazer a nossa reflexão nesses dias atuais. Infelizmente, nós vemos muitas coisas que estão zombando do que é sagrado, zombando do amor de Deus por todas as pessoas, zombando da perfeição da criação de Deus. Quando querem ensinar que tudo vale, tudo pode, mas nós, como filhos de Deus, sabemos que Deus ele é perfeito e a sua criação é perfeita. Infelizmente, Adão e Eva cometeram pecado, e este pecado passou para toda a humanidade. Nós somos herdeiros desse pecado, então nós também somos pecadores, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus é muito maior do que este pecado. Por isso Deus enviou Cristo para ser o nosso Salvador. E por isso que o salmista diz: feliz é aquele que não anda nos caminhos maus. Não está dizendo que feliz é aquele que não peca. Mas diz assim, ou poderíamos dizer assim: feliz é aquele que se arrepende do seu pecado. E arrepender é não querer pecar mais, é lutar contra aquilo, é aquele pecado doer no coração. Queridos de Cristo Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa e ela é confortadora. Ela nos orienta a vivermos a nossa fé cristã, nos apegando a tudo que é sagrado, não zombando do que é sagrado. O reformador da igreja também explicou os mandamentos de Deus, e eu faço uma ênfase especial no terceiro mandamento, o qual o reformador da igreja explica da seguinte maneira: devemos temer e amar a Deus e não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. E vejam o que diz o segundo versículo deste salmo. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor,
e nessa lei eles meditam dia e noite. Prazer na lei do Senhor. Não desprezá-la. Não zombar do que é sagrado. Não dizer eu amo a Deus, mas não quero estar na presença de Deus. Eu amo a Deus, mas não quero estar ao seu lado, no seu tempo. Ou ainda meditar na sua palavra. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto, ele traz a seguinte explicação. Este salmo nos mostra o destino dos justos e dos ímpios. Os ímpios estarão no juízo final, separados de Deus e, por fim, herdarão a condenação eterna. Ninguém está isento deste assustador destino. No entanto, Deus providenciou um caminho diferente. Ele nos coloca no caminho da justiça e nos mantém nele por meio da sua palavra. Os meios da graça sempre nos lembram, mesmo quando sucumbimos às várias tentações da vida, de que pela morte e ressurreição de Jesus, nosso destino é seguro. Permanecemos santos diante de Deus no juízo final como membros da congregação dos justos. Podemos dizer que este salmo também nos aponta para a realidade do juízo final. No final do salmo diz assim: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Deus nos abençoa quando vivemos a valorizar a sua palavra. Quando nós reconhecemos a nossa situação de pecadores. Quando nos arrependemos destes pecados. Quando nós buscamos a sua presença. Quando nós valorizamos as oportunidades que Deus nos dá. Seja a oportunidade de assistir a esse devocional. Seja a oportunidade de ler a sua palavra. Fazer uma devoção em casa com a família. Seja a oportunidade de estar na casa do Senhor para celebrar um culto a Ele, reconhecendo que Ele é o mais importante em nossa vida. Sim, queridos de Cristo Jesus, a nossa vida aqui deve ser para testemunhar as grandes maravilhas que Deus faz por nós. E a maior maravilha é o perdão que Ele nos deu. Por isso, toda a nossa vida, ela tem que ser uma vida feliz, quando nós não buscamos as coisas que querem nos afastar de Deus. Quando nós realmente nos alegramos com a palavra do Senhor. Quando nós nos distanciamos daqueles que zombam de Deus. Infelizmente, muitas pessoas optaram por este caminho. Optaram por zombar de Deus, zombar do que é sagrado. E assim levantam muitas vezes até a ira dos cristãos. E nós temos que lembrar que nós não devemos seguir neste caminho. Nós devemos anunciar o amor de Deus. Nós devemos anunciar o perdão de Deus. Cada um é livre para expressar a sua fé. Cada um é livre para mostrar o que tem no seu coração. Por isso que nós devemos mostrar quem é que mora no nosso coração. Não adianta nada ajudarmos se nós não queremos que a pessoa tenha também o reconhecimento de que ela carece, ela precisa de Deus. Por isso, toda a nossa vida tem que ser pautada pelo amor de Deus. O amor que é o caminho, a verdade e a vida para a salvação. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Por isso, nós temos que anunciar o seu amor. Uma frase que muito me tocou nesses últimos dias é a seguinte: nós não devemos nos preocupar em levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Nós devemos levá-la ao ouvido das pessoas, porque é Deus quem irá levar ao coração. Por isso nós temos que testemunhar o amor de Deus. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que anunciar Cristo. E muitas vezes nós o fazemos quando nós fazemos o que o primeiro versículo do livro de Salmos diz. Felizes são aqueles que não se deixam levar
pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Queridos de Cristo Jesus, na nossa vida, nós damos testemunho através de nossas palavras e de nossas ações. E feliz é aquele que não age fazendo as coisas que desagradam a Deus. Por isso nós devemos buscar as nossas forças na palavra do Senhor. E o versículo 2 deste salmo diz: o prazer deles, das pessoas felizes, está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Um grande convite para vocês que estão me ouvindo. Meditem na palavra do Senhor. Leiam esta palavra. Busquem orientação espiritual. Se nós não entendemos o que estamos lendo, vamos buscar conhecimento, vamos perguntar para quem talvez saiba um pouquinho mais, que possa nos explicar também. Nós, pastores, também buscamos, muitas vezes, auxílio em diversos materiais para elucidar também as nossas dúvidas. Mas uma dúvida nós não podemos ter: Jesus é o nosso Salvador. Isto é o mais importante na nossa vida. Por isso vamos viver apegados a Cristo como este Salvador que morreu para perdoar vocês e a mim de todos os nossos pecados. Amém. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nós podermos meditar na tua lei. Esteja, Senhor, a nos abençoar para que nós possamos ser felizes e assim também evitarmos coisas que te desagradam. Principalmente, Senhor, estarmos junto com aqueles que zombam da tua palavra, do teu amor e da tua busca pelo pecador. Obrigado, Senhor, pelo retorno dos nossos momentos devocionais ao vivo. Esteja, Senhor, abençoando todos aqueles que estão recebendo esta mensagem para que possam serem tocados pelo teu amor, o teu perdão e a tua graça. Fica conosco hoje e sempre, é o que pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nós nos encaminhamos para o final deste momento devocional e lembramos, nossas atividades voltam ao normal na nossa congregação. No próximo sábado nós teremos o culto às 19 horas, o mesmo será gravado, disponibilizado no YouTube, depois nesta página do Facebook, como foram também os cultos aí nesse período de férias pastorais. E nós queremos concluir o nosso momento devocional ouvindo a canção Simplesmente, do André Martin Ster, uma canção que nos mostra como nós podemos viver felizes, não andando nos caminhos errados, mas fazendo o que agrada a Deus, e são coisas simples. E ao meu ver, a vida cristã é muito simples, é viver no amor de Deus. Então desejo a paz de Cristo a todos, uma boa noite. O que posso fazer para ajudar meu irmão? É simplesmente dar a mão, é ajudar, servindo com amor. E ao ajudar, Jesus comigo está. É simplesmente sorrir. É simplesmente ouvir. É simplesmente cantar. É simplesmente amar.
ouvir. É simplesmente cantar. É simplesmente amar. É simplesmente sorrir. É simplesmente ouvir. É simplesmente cantar.